Baixe os áudios em MP3 desta lei gratuitamente e veja a playlist deste vídeo nos links que estão na descrição. Bons estudos. Parágrafo 3º. O limite mínimo do SC corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Parágrafo 4º. O limite mínimo do SC do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. Parágrafo 5º. O limite máximo do SC é de 170 mil cruzeiros, reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 6º. No prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo. Parágrafo 7º. O 13º salário, gratificação natalina, integra o SC, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 9º. Não integram o SC para os fins desta lei, exclusivamente: a. Os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade. b. As ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da respectiva lei. c. A parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da respectiva lei. d. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias quando dada fora do prazo de 12 meses. Nota: já sobre o terço constitucional das férias gozadas ocorre a contribuição. e. As importâncias: 1. Da despedida arbitrária, cuja multa é de 40% sobre o FGTS. 2. Relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 3. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 479 da CLT, dos mais 50% sobre o que faltava receber da remuneração, no caso da empresa quiser demitir sem dar aviso prévio. 4. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, abre aspas, tal artigo da referida lei diz: expirado normalmente o contrato, a empresa pagará ao safrista, a título de indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12, 1/12 evos, do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Parágrafo único. Considera-se contrato de safra o que tem a sua duração dependente de variações estacionais da atividade agrária. Fecha aspas. 5. Recebidas a título de incentivo à demissão. 6. Recebidas a título de abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da CLT. Abre aspas, art. 143, é facultado ao empregado converter um terço, do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Parágrafo 2º. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual a concessão do abono. Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. Fecha aspas. 7. Recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. 8. Recebidas a título de licença-prêmio indenizada. 9. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984, abre aspas, art. 9º, o empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Fecha aspas. F. A parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria. G. A ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da CLT. H. As diárias para viagens. I. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977. J. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica, nota, dever ser de forma eventual, se não for, integrará o SC. L. O abono do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público PASEP.
M. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. N. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965, nota, tal artigo da referida lei foi revogado em 2013. P. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os artigos 9º e 468 da CLT. Q. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. R. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para a prestação dos respectivos serviços. S. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. T. O valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise a educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da lei respectiva, e 1. Não seja utilizado em substituição de parcela salarial, e 2. O valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a 1,5 o valor do limite mínimo mensal do SC, o que for maior. A importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. V. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais. X. O valor da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. De mais um salário em favor do empregado, caso haja atraso do pagamento da rescisão. Y. O valor correspondente ao Vale Cultura. Z. Os prêmios e os abonos. Abre aspas, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Fecha aspas. A. Os valores recebidos a título de bolsa atleta, de acordo com a lei respectiva. Parágrafo 10. Considera-se SC, para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição de dirigente sindical, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de origem. Parágrafo 11. Considera-se remuneração do CI que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o limite máximo do SC. Se gostou dessa forma diferenciada de se ler leis, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar minhas novas postagens. Também não deixe de compartilhar para aquele seu colega concurseiro que você quer que tenha sucesso. Obrigado por ter assistido.